pessoal, boa tarde. Hoje a gente volta com o retorno do podcast do Aura. E eu irei entrevistar a elite estudantil da escola. Bom, eu vou apresentar primeiro ele a vocês, que é Glória Luísa, presidente, Luiz Felipe, que é o vice-presidente, Pedro Vitor, que é o suplente de esporte, e Júlio César, que é o diretor social, e João Adailto, que é o diretor de cultura. Para iniciar a nossa roda de conversa, eu irei começar perguntando como chegou até vocês o conhecimento da chapa. Bem, no começo do ano eu já tinha a ideia de criar uma chapa para poder ser eleita e ser do Grêmio Estudantil. Então eu já comecei a pesquisar muito para entender como é que funcionava, certo? Sentei também com o Luiz, mesmo antes da gente sequer criar uma chapa, mas a gente sentou junto para discutir e a gente analisou e no final, né, nesse meio do ano, conseguimos criar a chapa, né, que são esses compostos. E tudo que eu posso dizer agora, acho que é isso. Assim. Realmente, tem todo um processo, né, por trás disso. E agora eu quero saber qual foi os principais objetivos do Grêmio de vocês. Bem, a gente quer procurar principalmente incluir todos, né, a gente... inclusive uma das nossas propostas é incluir os neurodivergentes, né? Porque a gente quer fazer com que todos sejam iguais e que possam fazer as mesmas coisas querendo, entendeu? Porque o que acontece? Muitos aqui na escola têm projetos, têm coisas que eles não conseguem participar por não ter o material devido, ou então a atenção devida. E o que a gente vai trabalhar é em tentar incluir todo mundo nisso, certo? Certo. E sobre os neurodivergentes que você citou aí, vocês têm alguma proposta em mente sobre eles? Então, o que a gente pensa é o seguinte, por exemplo, em esportes, normalmente na escola em si, incluir eles com atividades que eles façam também. Porque, se você parar para analisar, eles não gostam muito de participar dos jogos ali no vôlei. Então, seriam projetos onde teriam mais jogos de tabuleiro, mais jogos de carta, dominó, essas coisas, para que eles sejam incluídos e assim possam participar também, se divertir também, porque são quase 9 horas dentro daqui da escola, certo? Então, é um tempo muito longo para você ficar sem fazer nada e não se sentir incluído. Então, o que a gente procura é realmente isso. Realmente é um problema que a gente vê em vários ambientes assim, né, públicos. E sobre os projetos da escola, vocês têm alguma ideia? A gente tinha pensado principalmente na organização da escola, tanto dentro como fora, que é nas informações, né? Porque, assim, muitas vezes a escola passa uma informação e o aluno, ele não sabe, né? Porque teve aluno uma vez que já veio perguntar se determinado dia tinha aula. Eu não respondi a tempo, ele veio na escola e viu que não tinha aula, né? Aí a desinformação, e aí seria um grupo, uma comunidade onde estaria todo mundo. E essa só seria colocada uma informação, todos já saberiam, e não teria essa preocupação de saber de alguma coisa, assim. Estaria lá, todo mundo teria visto. Outra coisa também é a disponibilização do cardápio escolar, né? Porque o que a gente pensa é o seguinte, se o aluno tem alguma comida lá que ele não quer, seria bom ele saber disso e, assim, pedir permissão na diretoria sobre se pode, sim, sair para comer ou pedir marmita, que a mãe traga. Outra coisa é um formulário de sugestões, certo? Que é para entender como que querem que mudem a escola, ideias novas, porque é sempre bom saber sobre isso, sobre o que os alunos acham, né, que pode ser melhorado na escola. É isso. Exatamente. E como que vocês ficaram sabendo desse processo eleitoral? Como que funcionou? Bem, a gente começou primeiramente com uma reunião geral ali que a gente fez com o Cristiano, que é o ex-presidente aqui, certo? Do Grêmio Estudantil aqui do Aura. E ele estava organizando, então a gente fez uma reunião geral tanto com a chapa nova, e a gente também, ele explicou, introduziu para a gente como que funcionaria, né? O resto a gente procurou também, João enviou alguns livros para a gente ler sobre como funciona o Grêmio Estudantil na escola e como eles têm que atuar. E depois disso a gente começou com divulgações nas redes sociais, com vídeos dinâmicos, para expor nossas principais ideias, apresentar a chapa. Depois a gente começou com a apresentação oralmente, né, porque
só no Instagram não ia funcionar, né? Muitas pessoas, inclusive, não sabiam que a nossa chapa existia. A gente só foram saber quando a gente começou a ir nas salas, apresentar as propostas, falar oralmente com eles, discutir, entender no que eles queriam melhorar também. Logo em seguida, a gente passou pelo processo de comissões, né? De comício, que foram organizados principalmente pela sala do segundo D, segundo C, que foram os nossos apoiadores mais fortes, né? Eles ajudaram muito a gente. Aí depois a gente foi para a votação, né? Agradeço principalmente a todos que votaram na gente, que confiaram que a gente vai conseguir sim melhorar a escola, que é o nosso projeto, nossa proposta que a gente quer botar em ação. É isso, e agradecimento a algumas pessoas principalmente que ajudaram muito a gente, que foram Júlia Clara, do segundo ano C, Lara Sofia, Isabelle e José Pedro, que foram uns dos estudantes que mais se engajaram, assim, mais disseram, sim, a gente acredita em vocês, a gente vai fazer com que vocês ganhem, a gente vai correr atrás de votar, a gente vai convencer o pessoal a votar em vocês. Animaram muito a nossa política, compraram fumaça, fizeram panela de pressão, criaram música e slogan, ajudaram a gente a criar muitas coisas para animar mais a escola. E realmente foi um momento muito útil e muito especial para todos os estudantes aqui da escola. Sim, realmente, perdão. É muito importante você também ter o apoio dos estudantes da escola, entendeu? E não só o da sua chapa ali do seu grego. Exatamente. Exatamente, por isso, porque a nossa chapa estava bem apagada, porque a gente estava bem atrasado na divulgação de vídeos e oralmente. Então, o apoio deles foi muito importante para ajudar a espalhar também para os estudantes, tanto com, eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos, que foram a da panela de pressão, que foi feita por nossa Isabelle, né, que fez. Muito obrigada por isso. Teve também uma edição feita por nossa apoiadora. Júlia Clara. Isso, Júlia. E Lara também, Lara, que ó, Sofia. Perfeita. Ela ajudou super a gente no sentido de, não, a gente vai comprar os adesivos. Ela ia com a gente. A gente precisa de material para isso. Mas, ela pronto, ajudava a gente, ia comprar. Elas diziam, tipo, me digam o que vocês precisam, a gente, bora lá. A gente precisa de papel adesivo, papel crepom e TNT. Aí ela ia, pronto, apoio de a gente vai, compra isso e pronto. A gente foi e comprou, ela ajudou tanto a parte de comprar ali com a gente, como na parte da organização. Ela, Isabelle e Júlia foram uma das principais pessoas. E Zezinho também, que ajudou a fazer a parte do slogan, tudo, as informações, espalhar, publicar aqui pela escola. E também animar a escola. Eles animaram muito mesmo. É tanto que no dia do debate, inclusive, quando terminou o debate, saíram anunciando que a gente tinha ganhado, dizendo que foi só um debate mesmo para discutir, não foi trazer, lado de cá ganhou, lado de cá perdeu, não foi. Foi só mais para apresentar a chapa, apresentar as propostas e etc. Realmente é muito importante também ter esse apoio dos alunos assim, né? Sim. E eu queria saber de vocês, se vocês já têm algumas dessas medidas que vocês falaram em prática, ou se vocês vão colocar ainda. A gente já está colocando em prática a da comunidade, que seria também, já disponibilizaria o cardápio, né, da semana, que a gente colocaria lá, sem precisar passar por todos os grupos. Mas a gente também poderia passar por os representantes de sala. Só que, com essa comunidade, a gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis, que nos grupos das salas, nem todos os pais estão. Na minha, por exemplo, nem todos, nem os próprios alunos estão, tem muitos que não estão. Então, seria principalmente para isso. E a gente também vai criar um formulário para entender mais sobre como os alunos querem outras coisas, além das nossas propostas que a gente apresentou publicamente, do que eles gostariam que fosse melhorado dentro do ambiente escolar, né? Porque 9 horas de aula tem que ser feito alguma coisa. A gente passa o dia todo dentro da escola, né? A gente vai para casa só para dormir, fazer as atividades, enfim, e conseguir estudar. Então a gente quer fazer a escola um ambiente, não casa, de certa forma casa sim, né? Porque a gente passa um bom tempo aqui, então seria muito importante que todos pudessem se sentir bem nesse ambiente, que é o que a gente está colocando em prática o mais rápido possível.
Além disso, nós também estamos voltando para a criação de clubes e outras coisas que vão influenciar muito mais no processo que nós temos aqui na escola. Já estamos falando com a gestão para conseguir fazer com que os clubes e outras atividades já estejam voltando. E além disso, nós estamos voltando a antigos projetos que já existiam aqui na Hora Sampaio, como a Sexta-feira Cultural, que já está quase pronto, estamos somente debatendo sobre o pessoal, e também alguns outros projetos que nós podemos citar depois. Mas, principalmente, nós estamos retornando o passado para conseguir mudar o futuro. Exatamente. João, você poderia explicar mais como que funciona mais essa questão da sexta-feira, né? A Sexta-feira Cultural é um projeto que já existia aqui no Hora Sampaio há alguns anos atrás. E, aproximadamente na época da pandemia, ele teve que parar. Porque não tinha como fazer a Sexta-feira Cultural em aulas online, por exemplo. Só que, ao retornar das aulas online, não deu para, de fato, voltar com esse projeto porque não teve tanto apoio. Então, ele ficou esquecido. Só que, como nós passamos o dia inteiro aqui na escola, nós temos que entender que nós, como alunos, acabamos nos estressando, acabamos ficando com raiva, ficando tristes. Então, a música ela impacta diretamente no processo que nós temos de aprendizado. Então, com isso, a nossa ideia é fazer com que a música ela consiga diretamente mudar a nossa forma de aprender, mudar as nossas relações aqui na escola e conseguir mudar e fazer com que a escola seja melhor. E com isso nós estamos falando com vários alunos para conseguir aprender mais ainda e também fazer com que a música juntamente com o aprendizado consigam entrar entre si e ainda mais, deixar tudo muito mais lúdico. Porque, querendo ou não, aqui a escola tem muitas atividades, mas nem tudo é lúdico. E com isso, nós estamos falando com alguns professores, como por exemplo o professor Zezinho, com a ajuda também de alguns protagonistas, alguns alunos normais, como por exemplo o Bruno, que é do 2º ano, Pedro Henrique, que é do 3º ano, para fazer com que esse projeto ele consiga ir mais a fundo e também consiga ter a sua base, além de tudo, além da base prática, a base teórica também. Então, esse é um pequeno resumo de como vai ser o projeto. Nós não temos ainda a prática, só que nós queremos fazer isso o mais rápido possível, porque, querendo ou não, é uma medida que é muito necessária aqui na escola. Realmente vai ser muito bom colocar esse projeto primeiro em prática, porque muitos alunos têm muita dificuldade em realmente pegar vários conteúdos de várias matérias e estudar de uma vez. Realmente é muito complicado, principalmente no 3º ano. Eu queria saber de vocês, Júlio, como que vai funcionar esse processo de redes sociais, essas coisas, como vocês querem, como é que eu posso falar? Como que vocês querem influenciar várias pessoas em relação com a rede social? Olha, apesar de não ser do departamento de desenvolvimento social, que é o departamento de comunicação, não sei, direito de cultura, olha, eu não posso falar muito sobre, eu já falei no meu departamento, então não um minuto aqui para ampliar. O que eu posso falar é relacionado à questão do meu projeto, fugindo um pouco dessa pergunta. E a gente quer implementar, eu até quis implementar no momento que eu estou falando, mas já é que a gente vê que os coitados, eu digo assim, coitados, ficam só presos dentro daquela sala, de certa forma. Quando eles estão naquela sala, eles vão para a nossa querido pátio. E isso só nessa rotina. Eu tive a ideia desse tipo de gente quando a gente teve uma atividade de Charles lá na quadra. Era para ser na quadra e terminou sendo no auditório. E a gente lá, olhando, veio não lembro se é Cícero, lembro que é lá do terceiro F, é Cícero. Ele veio a maior alegria do mundo, né? A gente lá com aqueles testes de matemática, brincadeira de matemática. Ele veio, eu fiquei olhando para ele na felicidade toda. E a gente parei para perceber que a gente não dá atenção para eles. A única coisa que a gente faz é passar por eles e fingir que eles não existem. Muitos fazem isso. Sei que não é por culpa nossa, a gente só passa e eles estão lá sentados, a gente nem fala com eles. E você pode ver que a gente fala com eles, eles ficam na alegria toda. Então eu tive essa ideia. Por que a gente também não integra isso? Por quê? Precisamos, de fato, de uma escola democrática. E para ter uma democracia de verdade, todos têm que estar incluídos. Perdão por ter fugido dessa pergunta relacionada à social. Mas, quando eu tiver com a diretora de comunicação, eu posso vir responder, trazer ela para cá, né? A gente responde tudo junto. Mas só uma pequena resposta. Apesar que eu não sou da diretoria de cultura, uma das principais ideias voltadas à comunicação. Eu sou de cultura, tá falando sobre comunicação. Mas uma das principais medidas da parte de comunicação é principalmente a criação de um jornal online. Por que um jornal online? Uma coisa que nós percebemos muito, e com o passar do tempo nós fomos pesquisar um pouquinho, as pessoas elas não têm muita noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E também não têm noção do que está acontecendo na escola. Então,
O ideal, a principal ideia que nós temos, na verdade, é de fazer com que esse jornal online ele não seja apenas e exclusivamente para os alunos da Hora Sampaio, mas sim que eles entendam como é que funciona o mundo ao redor deles, como é que funciona a globalização, como é que uma notícia que acontece na China pode impactar aqui na Hora Sampaio, mesmo que seja mais de 8.000 quilômetros de distância. Então a nossa ideia é fazer com que todas as pessoas elas consigam aprender e entender muito mais rápido as notícias que acontecem aqui na escola e que acontecem no mundo. Porque, querendo ou não, uma coisa que também acontece muito, principalmente nos vestibulares, para nós que somos terceiros anos e para o resto das pessoas que fazem SSA e outros vestibulares, é que caem muitas questões sobre o mundo atual. E principalmente nós, da nova geração, não temos tanta noção, apesar da inteligência artificial, internet e outras coisas, não temos a noção tão boa ainda de como funciona. Então a ideia do jornal é principalmente dessa, de passar essas informações do jeito mais fácil possível. Inclusive, nós iremos colocar para fazer algumas seleções depois, em breve, para conseguir fazer com que esse jornal ele consiga ser divulgado muito mais fácil e consiga também ter pessoas qualificadas para isso, que consigam aprender, consigam desenvolver e consigam passar essa informação de forma muito mais fácil. Sim, sim. Realmente é bastante importante essa questão da comunicação, né? Porque, como você falou, muitas pessoas, tanto fora quanto dentro da escola, não têm noção de como está o mundo, né? Que também não está em muita condição, vamos lá falar. Aqueles embates, mas... Pois é. É importante falar também que isso acontece também por falta de interesse, creio eu, mas a gente aumentaria o interesse dos alunos em saber mais sobre o que está acontecendo no mundo. Então, o que a gente usaria? A gente faria, por exemplo, uma série que vocês gostam de assistir, a gente tentaria fazer a informação ser mais dinâmica para que vocês pudessem entender tanto com a gente falando, ou até mesmo em formato de jornal, que vocês poderiam ver e ter acesso a essas informações. Porque o que a gente vê muito nos dias atuais é a falta de interesse dos alunos em querer saber sobre o que está acontecendo no mundo. E tornar isso uma coisa divertida, de certa forma, é interessante porque deixaria os alunos mais interessados, que é o que está acontecendo muito na atualidade. Infelizmente, eles são levados a não gostarem, não é? Infelizmente, eles são levados a não gostarem. E a ideia do jornal é muito atrativa e tenho certeza que muita gente vai aprender a gostar. Porque eu descobri por aí, né? Eu fico rodando aí a escola todinha. Acho que alguém já deve ter me visto em todos os corredores e todas as salas. Sim. Então, eles adoram, assim, tá sabendo o que o Grêmio está fazendo. Eles vêm perguntando, eu trabalho muito com a gente, vocês estão aqui vendo. Às vezes eu estou sentado aqui na biblioteca, teve um dia que eu estou fazendo um breve relato, eu estava sentado aqui, ali nessa mesa aqui à frente. Eu estava bem tranquilo, né, conversando com o Joana. E pensa que nós chegamos 4 pessoas, não me recordo em qual sala. Ele falou, e aí? Tá proposta aí, vai dar certo? Eu falei, vai, claro que vai. Até porque a gente vai trabalhar para isso, né? Aí saíram e veio mais, eu quero saber. Eu estou tentando descansar um pouquinho, acho que eu vou para minha sala. Chego na minha sala, vem embora me procurar. Nossa, mas tudo bem. Infelizmente, apesar desse potencial engraçado, infelizmente a gente vê que eles são levados a isso por questões culturais. Infelizmente, porque de fato é uma infelicidade eterna. Muitos gostam de jornal. Eu, por exemplo, adoro jornal. Eu compro jornal até hoje. Todo mês eu pago no jornal lá, então jornal. Não sabe. Sabia que ali no Pinho de Ouro ainda vem? Físico, ainda vem. Eu compro sexta-feira, né? Sexta-feira, cada dia de semana. E pega da semana toda, das 2 semanas? Ou... Pega da semana inteira. Entendi. Não sabia. Eu não sei se nada tá vendendo que faz 2 semanas que eu não compro. Não, mas... Que eu era para comprar hoje e eu terminei de comprar. Mas, continuando. Voltando. Voltando. Então, a ideia do jornal vai ser ótima, porque o pessoal vai se interessar e sabendo que a gente também, de certa forma, vai implementar. Quando a gente fizer alguma proposta, a gente tanto vai postar no nosso Instagram, quanto também no jornal, porque vai ser postado. Eles vão ver que a gente já está sendo transparente com o prometeu. Sim. Inclusive, estamos tendo uma breve certeza de que os alunos irão amar a questão da sexta-feira de cultura. Porque muitos alunos ficam vibrados nessa questão do celular, porque
em várias questões, muitas vezes eu já vi aqui no ambiente escolar, de que fica só uma turma na quadra no horário de almoço, porque dizem que não tem espaço para jogar, porque tá só uma turma lá, pessoas específicas que sempre estão. E aí, essa terça-feira de cultura vai servir tanto para os alunos que não gostam de jogar, quanto para os alunos que gostam dessa interação também, só que não tem ambiente também. Muito bem. Isso sobre o ambiente, a gente tem uma proposta que seria a ampliação do ambiente escolar, né? Por quê? É o seguinte, se você parar para analisar, o que tem aqui na escola para fazer é simplesmente ou ficar na sala, ou ir para o pátio ficar conversando, ou então na arquibancada da quadra, ou então jogar. Então, assim, os alunos que não gostam de fazer isso, né, ou até querem, mas, enfim, por motivos pessoais não vão, seria importante também fazer com que jogassem jogos de tabuleiro, que seria introduzido aqui na escola, para eles poderem jogar realmente e conversar, aumentar seu ciclo de amizade, porque o que a gente vê aqui na escola é que, sim, aumenta o ciclo, mas a falta de interesse também, né, sobre a questão de fazer amizade em si, porque eles ficam na sala. E o que a gente tentaria é tirar o aluno dentro da sala de aula, porque ele fica lá o dia todo, né, minha gente? Então, seria fazer isso, ali de trás também, ver como é que organizar, porque a gente precisa deixar a escola um ambiente saudável, né? Um ambiente onde todo mundo se sinta confortável e poder seguir sua vida sem se preocupar. Assim, Pode falar, roubando sua fala. Isso, essa sexta-feira cultural, apenas tipo, não vai ter jogos tabuleiros, mas também podem conter parte de música, que muitos, assim, voltando um pouco sobre os neurodivergentes, eu já vi que muitos gostam de escutar músicas e dançar e tal. Eu já estimulei aqui. E assim, vai ajudar muito quem gosta. Porque tem muitos alunos que têm talento naquilo, mas só que não tem oportunidade dentro da escola. E a sexta-feira cultural vem também para você expressar qualquer forma de arte que você tem. Não só cantar, não só dançar, não só, enfim. Você pode desenhar, expor, você pode recitar um poema, né? Se você gostar de fazer, você pode fazer isso. Então, assim, qualquer tipo de expressão artística na sexta-feira cultural você vai poder expressar, você vai colocar em prática, exato. Então, você vai poder expor e mostrar para todo mundo isso e influenciar também outras pessoas. Porque o que, por exemplo, se só eu gosto de tocar e não tem mais ninguém pra tocar e eu quero e eu não vejo ninguém, eu me sinto meio isolada. Se eu vejo que tem mais gente que se interessa por isso e eu vejo que isso se tornou cada vez maior, eu vou começar a me interessar mais, gostar mais, e isso vai ser maravilhoso, certo? Vai, principalmente para os alunos que gostam de ficar trancados assim dentro da sala, né, no horário de almoço, que a gente percebe. E sobre a questão também de ampliar essa questão da escola, vocês já têm alguma coisa em mente? Vocês poderiam explicar pra gente? Então, seria basicamente a gente tentar criar coisas onde vocês poderiam fazer também. Por exemplo, é um projeto muito grande que a gente vai tentar organizar para colocar em prática, que seria as tendas na escola. Que é o quê? Muito quente, às vezes muito quente, os alunos não querem sair da escola e tem muitos lugares que podem sim, os alunos poderiam ficar, mas por conta do sol e do calor excessivo, não ficam. E aí o que seria bom? Colocar essas tendas, onde teria também coisas para ser feitas, né? Um lugar mais recreativo, onde a gente organizaria para vocês tanto expressar a forma de arte, não só na sexta-feira cultural, né? Você pode também jogar lá, não só aqui na biblioteca, que é onde são feitos jogos intelectuais, mas seria feito lá nas tendas ou nos lugares recreativos que a gente criaria, certo? Maravilhoso essa questão também. Mais alguma coisa? Pode fazer a pergunta que quiser. Não, acho que também muita dificuldade dos alunos. Não pode, né, de certa forma eu sei que não pode mexer nessa questão, mas eu queria saber se vocês teriam mais alguma ideia sobre a questão alimentícia da escola. Olha, eu respondi essa questão de semana passada, na verdade, sabe? Respondemos diversas vezes essa questão. A gente foi, quando no tempo de campanha, a gente foi no primeiro ano C.
quando chegamos lá, algumas pessoas não recordam o nome, é porque é muita gente. Eles vieram nos perguntar. Em relação à alimentação, vocês vão mudar a alimentação? Vocês podem prometer isso? E respondemos que não poderíamos prometer. O que poderíamos fazer? Se fosse bem necessário, a gente poderia levantar uma pauta. Correr atrás, levantando essa pauta. Agora, prometer que vou prometer ficar, infelizmente a gente não pode, porque é uma questão que demora muito. Tem um grande exemplo que a gente sofreu no ano passado com a queda de energia, né? Que já vem, de certa forma, sofrendo durante 11 anos. Demorou para chegar à subestação. Então a gente não pode prometer essa modificação, até porque tem um complexo democrático, tem uma questão democrática não, perdão, é uma questão, não posso falar, burocrática, por trás disso tudo. Então a gente não pode, de certa forma, prometer isso. Eu falei diversas vezes em todas as salas que eu fui. No primeiro A, na verdade a gente foi primeiro C, superstição. Porque eu era terceiro C, Sara segundo C, porque a gente vai logo no C, já é a nossa casa de certa forma. Aí a gente foi lá no C, vai todo C também. Uma das únicas medidas que nós podemos fazer em relação à comida é a questão de divulgação do cardápio. Então, o que nós podemos fazer, nós devemos fazer, que é o mínimo, a divulgação do cardápio. Então, a nossa ideia principal, já que nós não podemos, de fato, mudar a alimentação da escola, é divulgar o cardápio para entender como vai ser o almoço, porque as pessoas não têm a menor noção de como vai funcionar o almoço. Então, é uma das nossas principais ideias. E, claro, divulgar no grupo da comunidade, que nós já falamos anteriormente. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar também é sobre a promoção de Olimpíadas dentro da escola, do ambiente escolar. Porque temos o exemplo de Flávia Jaqueline, né? E de Weidson. Nossa, queridíssima, né? Muitas E o pessoas. Weidson também, né? Que passaram no Impatec. Quantas pessoas que passam mesmo no Impatec agora no Brasil inteiro? E aqui de Salgueiro tiveram 2, coincidentemente, do Aura Sampaio. Que passaram no IPA e funciona da seguinte forma: 80%, se não me engano, é de nota de matemática e 20% você passa por Olimpíadas. Então 20% você passa por nota de matemática e 80% é as medalhas da Olimpíadas, né? Que seria a Olimpíada Canguru, OBMEP, OBA e diversas outras Olimpíadas de ciência também, mas tem Olimpíadas de português, temos a Olimpíada de redação, de história, ou seja, seria colocar isso no ambiente escolar para aumentar as chances e as possibilidades de passar em diversas universidades e faculdades, sem precisar estar se esforçando muito mais para estudar e poder passar na prova. Ou seja, a Olimpíada e a medalha que você ganha, o certificado, é um grande salto para você, né, para você realizar seu sonho. Que seria uma coisa que a gente quer introduzir mais aqui no ambiente escolar, porque ao longo dos anos a gente percebeu que foi morrendo isso, que os alunos não, os professores. Também. A falta de interesse dos alunos foi aumentando e por isso os professores pararam de colocar as Olimpíadas. E o que a gente tentaria é mostrar para os alunos o quanto é importante você ter essa medalha para poder conseguir uma carreira profissional boa, né, na carreira que você quer, no seu sonho. Acho que isso. Nem só isso, ter a medalha, mas também isso serve como uma, não só a revisão, mas sim um estudo, porque, querendo ou não, o Edson e Flávio utilizavam essas, como posso dizer, Olimpíadas para estudar. E além disso, muitas faculdades elas têm o chamado de bolsas para medalhistas e também tem vagas para medalhistas. Então, vamos supor que você quer fazer uma federal. Certas federais, elas têm vagas especificamente para pessoas que fazem Olimpíadas, como a Olimpíada Brasileira de Geografia, a Olimpíada Brasileira de Matemática e outras diversas Olimpíadas. E cada Olimpíada que você faz dá pontos na sua carreira. E esses pontos, eles não são importantes somente para entrar na faculdade, nem somente na escola, mas eles podem ser usados, por exemplo, no seu futuro acadêmico, no seu futuro profissional. Porque se você tem o hábito de estudar desde pequeno, consequentemente você vai ter um hábito também de trabalhar, uma pessoa vai ser pesquisadora e vai ajudar muito mais em todas as categorias que você for fazer na sua vida. Então, a ideia do clube de medalhistas não é somente fazer com que eles entrem lá para fazer e ganhar medalhas, mas também divulgar Olimpíadas importantes, divulgar vagas por Olimpíadas e divulgar faculdades que aceitam as Olimpíadas também. E não somente Olimpíadas, porque tem muitas e muitas coisas que não são baseadas apenas nas Olimpíadas. Então é importante demonstrar isso e mostrar isso para todo mundo.
Sim, sim, como aluno de destaque também a gente tem Arthur, né, Carvalho, no ano passado, que foi o estudante daqui, ele passou em Química também na UFPE, se eu não me engano foi na UFPE. E eu achei ele muito inteligente, e o Edson também, muito inteligente, e Flávio também, né? Extremamente inteligente, todos eles, porque justamente eles utilizaram não só o ambiente escolar para um âmbito de brincadeiras, mas para estudar também, porque muitos alunos vêm para a escola só para presença e ganhar nota, mas não funciona assim, né? A gente sabe, realmente não é assim. A cultura é construída aqui. Então, pois é, e daqui vai pra frente, principalmente terceiro ano e segundo, porque segundo ano também é a base. E sobre também, queria saber também de vocês, essa questão de quem gosta de ler, porque tipo assim, aqui na biblioteca é mais um ambiente para quem gosta de estudar. A gente percebe isso, que muita gente vem pra cá não para ler, mas para estudar. E eu queria saber de vocês, se vocês iam ter algum dia da semana que ia disponibilizar livros que não tem. Aqui na escola, livros de prazer, porque aqui não tem, eu já procurei. E aqui não tem vários livros de prazer, para ler por prazer não tem. Aí eu queria saber de vocês, se vocês têm algum projeto em relação a isso. Um dos nossos projetos, dentro da perspectiva de clubes, é a questão de integrar também clubes de leitura, porque é muito importante. E um desses clubes de leitura, nós principalmente envolveríamos as pessoas para fazer a doação de livros, fazer a doação de diversas coisas e principalmente voltar ao hábito da leitura. Porque o hábito da leitura é muito importante. Eu não sei se você já viu, por exemplo, o edital do SSA, que sempre tem ao menos 6, 7, 8 livros. E esses livros são muito importantes, porque todos os livros que são lá, as leituras básicas, as leituras mínimas, eles são muito importantes para o seu futuro acadêmico, seu futuro profissional e até para a sua vida mesmo. E a questão de livros, como por exemplo o livro de prazer que você citou, elas podem ser usadas, por exemplo, quando se doa os livros. Então, o hábito de doar livros é um exercício de cidadania. Você vai causar cidadania para outra pessoa que não tem condições, por exemplo, de comprar vários livros. Então, é mais por campanhas e mais essas coisas. Então, a nossa ideia é ter também clube de leitura, assim como os diversos clubes que nós já falamos aqui, porque é importante que os próprios alunos eles sejam protagonistas da vida deles e protagonistas também de todas as coisas que envolvem a escola. Então, é muito importante que a biblioteca, por exemplo, seja um espaço para as pessoas lerem, aprenderem e também, principalmente, serem cidadãs. Uma coisa que eu queria citar também é o encontro com profissionais, certo? Da educação. Não, eu vou falar rapidamente. Pode falar, você tem a voz. Não, eu vou introduzir rapidamente, porque assim, o que muita gente pensa, é muito importante isso. Mas tem gente que não quer ter um futuro visando o estudo, não, quer estudar sim, mas não é visando passar na faculdade e isso tudo. Então o que seria? Além também de que apresentariam pessoas que passaram por aquilo também. Aumentar o interesse também de certa forma, mas também para você conhecer outras áreas de trabalho, para você se interessar e assim poder prosseguir trabalhando. Isso, incentivando e mostrando como é que funciona o dia a dia, como trabalho e tudo mais. Assim, eu acho isso bastante importante. Eu estou muitos alunos que pensam em trabalhar, ir para uma área, ouvem aquela palestra e acabam trocando de área. Se interessam mais pela quer, assim, ver naquela área. Principalmente porque hoje em dia muita gente foca muito em medicina e no decorrer do seu ensino, né? Acaba percebendo que não é meio aquele rumo que a pessoa, por exemplo, eu. Que no começo queria medicina e agora eu quero perícia criminal. E a ideia também não é só isso. A ideia é mostrar como é possível fazer isso mesmo com baixa renda, mesmo morando em outra cidade, e mostrar como é possível também conseguir, por exemplo, bolsas de estudo, moradia em outros lugares. Então é mais uma convocação para que os próprios alunos eles consigam entender como é que vai funcionar esse futuro acadêmico deles e principalmente gerar um futuro bom para eles. Então foi isso, minha gente, apresentar vocês, né, a nova elite da escola e é isso. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.